Muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito bem-vindas. Quem já estiver aqui, eu já sei que está aqui alguém em direto. Vamos hoje, damos início a mais uma segunda-feira, aqui a mais umas conversas do Bani e nada melhor que, acredito que em época de festa, em época de férias, muitas vezes, agora há muita coisa a acontecer, são batizados, são casamentos, é praia, é sol, é calor, é verão. Tem sim alguns desafios que às vezes não são os melhores, não é? Que vamos enfrentando, mas no geral as pessoas estão mais descontraídas. Mas o que é certo é que algumas mulheres, sobretudo as mulheres, quem eu falo, e se calhar tu aí desse lado, sentem muitos desafios e são desafios que nesta época de verão às vezes são maiores ainda. Porquê? Porque por norma andamos o ano inteiro com o corpo tapadinho, mais discretos, um casaco maior, uma camisolinha mais grossa, andamos assim mais cobertas com a roupa e nesta altura, como o sol e o tempo permite, andamos mais despidas, andamos com roupa mais leve, mais solta. Para algumas mulheres isso é o grande desafio, é uma tortura que começa a acontecer porquê? Pela exposição do corpo. E a exposição do corpo para algumas mulheres não é desafiante, é com naturalidade e até tão desejosas que vem ao verão para começar aqui a libertar o armário das peças mais pesadas e usar aqui peças mais soltas, mais leves, mais coloridas, tendencialmente, mas para algumas mulheres é completamente o oposto. É a dor de barriga, é o olhar ao espelho, o enfrentar uma realidade que não se quer, que se procura empurrar cada vez mais, com a barriga, porque é algo que não se gostam de ver ao espelho. E é um confronto com uma realidade que é dolorosa. E essas dores vêm de várias maneiras. Algumas delas eu vou explorar aqui hoje contigo e poderá fazer sentido para ti, ou poderá fazer sentido para algumas mulheres que conheças e que possas também partilhar. Eu vou só abrir aqui a parte dos comentários, porque assim vai sendo mais fácil eu ir seguindo aquilo que tu vais comentando e partilha também aqui se está a fazer sentido este género de conteúdo. Eu nestes entretantos, eu já vou fazer aqui o início de adicionar aqui ao meu palco, mas agradeço a vossa paciência aí desse lado, mas ainda vou tentar uma última vez aqui no Instagram. Eu estive a reiniciar aqui o telemóvel e vamos ver se aquilo foi do telemóvel precisar também daqui de um refreshzinho ou se realmente há aqui uma atualização no Instagram que eu não sabia. Então ele também está aqui a fazer a atualização e o tema será ainda tema geral do mês, que é o tema principal, que é explora o teu estilo. É importante ter isto em consideração, que estilo é muito mais que moda. As modas e as tendências servem para te guiar em opções, dar-te assim aquele leque de escolha, como tu vais a um restaurante e tens o menu e podes escolher várias coisas. Aqui é isso, não vais comê-las todas, provavelmente há pratos que não gostas ou não te identificas tanto e preferes outro. A roupa e as tendências é praticamente a mesma coisa. Há coisas com as quais te identificas, que gostas, faz sentido para ti e é isso que deve ser o teu também encontro com o teu estilo, com a tua identidade. E esse leque é opção, é dizer, tenho aqui isto para ti, interessa-te, não interessa, faz sentido, se estás em altura de mudança, será que trazeres esta nova tendência para o teu armário faz sentido? Gostas de ver? Olha, estou com alterações no corpo, antes eu gostava de calças mais descidas, agora gosto delas mais subidas. E faz todo o sentido. E isso chama-se autoconhecimento. E é fundamental que tu sentes isso. Então, neste mês, é esse o tema principal, que é explora o teu estilo. Hoje, em particular, vamos falar sobre quebrar as inseguranças neste verão. Claro que não tem de ser este verão somente, convém que seja o ano inteiro, mas neste verão, se és uma pessoa que sente estes desafios, digamos assim, poderá fazer. Não, é realmente aqui uma atualização que tem de fazer.
E então, vou partilhar aqui o ecrã. Ai, o que é que eu aconteceu? De repente deixei de ver aqui, mas vocês estão a ver bem, não estão? Então, vou já aqui aumentar aqui o ecrã para eu me ver e vou deixar um bocadinho de conseguir ver os vossos comentários. Mas se quiserem vão partilhando à medida que vai fazendo sentido para vocês e eu depois, quando interromper a partilha, vou seguindo também aquilo que vocês vão dizendo. Então, vamos sem mais demoras, que já tivemos aqui um bocadinho sem necessidade. O que vamos abordar hoje aqui? O que é que eu vou trazer aqui hoje para ti? A roupa larga não é sinónimo de conforto, às vezes temos essa ideia errada, principalmente para quem tem este desafio com o corpo, é mais para essas mulheres que eu estou a falar, porque é quem também me contacta por mensagem privada. São pessoas que vivem desafios internos e, sobretudo, são pessoas que parece que está tudo bem e que não se incomodam realmente com o corpo, mas incomodam. Incomodam. Biquíni ou fato de banho? Será que fará diferença? O que é que realmente importa na escolha destas peças para a praia? Será que temos aqui alguns pormenores a ter em conta? E em terceiro, pequenos detalhes que transformam a tua presença. E eu trago isto com frequência porque para mim os detalhes fazem toda a diferença. E às vezes é mesmo aquela cerejinha no topo do bolo. É como se tu fizeres o bolo e enfeitares depois. E não estar ali só assim, sem graça nenhuma. E é esse o complemento que faz as peças e faz trazer também a tua identidade. E então, vamos começar aqui pelo ponto 1. A roupa larga não é sinónimo de conforto. Pode ser confortável, mas nem sempre é sinónimo disso. Eh, Esconder o corpo não te protege, muitas vezes só te apaga. Eu quando vi esta imagem, já tinha usado esta imagem teve muita interação, esta imagem não é minha, mas com as pessoas. E às vezes é um pouco isto, às vezes nós sem querer, não é visível, como é óbvio não é assim, mas as pessoas, por norma, têm tendência a sentir quase isto quando se olham ao espelho. E é desafiante para essas mulheres e para muitas delas, e muitas vezes não é só para quem tem um corpo desafiante. Há mulheres que não diria que tinham desafio nenhum e, no entanto, não é propriamente com o corpo, é com a identidade delas, elas não saberem já quem são, o que querem, estão muito desconectadas. E isto pode acontecer em várias circunstâncias e mudanças também, seja a menopausa, seja a gravidez, seja a alteração hormonal, seja medicamento. Já tive uma amiga minha que estava quase irreconhecível por causa de questões de medicamento, que foram temporários, mas alterou muito o aspecto visual e isso mexe com o psicológico. Por mais que nós achemos que, não, ela não se importa com isso. Importa, porque eu acordo de uma maneira e não me reconheço. Então, custa e é um trabalho desafiante psicologicamente, sobretudo. Então, o que é que acontece nestes casos? Qual é o problema que as mulheres sentem nesta situação? A escolher peças largas sem forma para te sentires mais segura, é uma forma de o meu corpo não se vai notar tanto e erradamente, porque isto, apenas projeta uma ideia que tu não conheces realmente, nem consegues valorizar realmente os teus pontos fortes no teu corpo, e então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que apagas tudo, aquilo que te podia valorizar e aquilo que realmente tu não queres valorizar tanto. Mas se eu vou pôr aqui, vou encher aqui de tecido à minha volta, vou embrulhar o meu corpo, eu uso muito esta expressão nos workshops, vamos aqui embrulhar o corpo, eu só estou mesmo a embrulhar o corpo, eu não estou a valorizar. E isto é o que costuma acontecer. É o erro comum, um dos problemas que as pessoas acabam por fazer é este, é escolher peças sem forma, largas, simplesmente, e depois há aqui o outro lado, que é acreditar que quanto menos mostrar no corpo, ou tu mostrares o teu corpo, menos julgada será. Vais passar despercebida, ninguém vai te ver. Mas o que é certo é que também não te vais ver, não te vais ver a ti e também não vais ter voz, porque as pessoas nem se vão lembrar de ti. Porque se nós passamos pela vida muito apagadas, às vezes digo isto na brincadeira, e quando alguém me reconhece na rua, professores de há longos anos, que eu às vezes até fico na dúvida se são eles ou não, e eles me reconhecem,
no supermercado, num concerto, algum evento que eu vá e já tive alguns professores que vieram ter comigo e me reconheceram e eu andava no quinto ano, e eu às vezes na brincadeira digo-lhes: "Bo ou para o bom ou para o mau vocês se lembram de mim, porque alguma coisa marquei". E eu quero dizer isto, é que de alguma forma, no meio de tanta gente, um percurso, neste caso tantos alunos, não é, ao longo dos anos, tantas turmas, tanta gente, passar tantos anos, ainda se lembram de nós, o porquê de ser a nós, tu marcaste de alguma forma. E se tu não deixas a tua marca e se o teu objetivo é manter-te sossegada, não quero que olhem para o meu corpo, tu também não vais querer dar opiniões, porque vais ser o centro das atenções. Então isto não implica só o visual, implica depois também a tua postura. Tu vais-te apagando, as pessoas não vão conhecer realmente quem tu és, como tu pensas, se podem ou não contar contigo, o que é que esperam de ti. Então é tudo tão tenue, tão cinzento, ou seja, nem é cor, nem é escuro, nem é nada, é tudo tão numa linha d'água, que se uma pessoa tiver de se lembrar de ti num grupo, se calhar: "Mas ela está a falar, mas quem é ela? Não estou a ver quem é a pessoa". Porquê? Porque tu acabaste por estar apagada e apagaste demais. E depois acaba por muita coisa à tua volta ser, beliscada com isto. A tua confiança, as relações, as tuas relações pessoais, a nível de trabalho e tudo à tua volta acaba por ficar um pouco minado, mas tu própria estás a fazer isso. E muitas vezes não são os outros, porque as coisas começam inicialmente na nossa cabeça e começam com uma dimensão maior do que aquilo que realmente são, geralmente. Então qual é a consequência disto tudo? Em vez de te sentires protegida, acabas por parecer maior do que o que realmente és. Perdes a tua presença e apagas também a tua essência, ou seja, aquilo que eu já disse aqui algumas vezes que há uma das alunas que fez a mentoria comigo, e estou a falar de uma pessoa mais velha, dizia-me assim: "Ai, as pessoas achavam que eu era antipática, mas quando falam comigo dizem que não sou nada", e ela não é, é um doce de pessoa. Mas o que é certo é que a imagem que ela estava a transmitir era esse tipo de imagem. Mas para se preservar, não é? Aquela forma de proteger, como eu estava aqui a dizer, como eu estou insegura, nem vou chamar a atenção, vou estar fechada em mim, não falo quase com ninguém, mas se falarem para mim sou simpática. Mas tem de alguém tomar a iniciativa de quebrar esse gelo, mesmo achando que não leva lá nada ali de mim. E, no entanto, as pessoas acabam por ser uma agradável surpresa. E a quantidade de oportunidades que aquela pessoa perdeu ao longo do tempo ter esta postura. Porquê? Porque a nossa imagem comunica as nossas atitudes, a nossa postura e a nossa roupa também. Aqui tenho uma imagem de uma pessoa mais forte e aquela tendência do preto, não é? Achamos, o preto fica bem com tudo. Mais importante do que escolheres uma cor preta, se tiveres um corpo maior, não é, que sejas mais larga de corpo, não é a questão do preto, é a questão do corte da peça, como tu podes valorizar e não embrulhares o teu corpo. E aqui tenho um exemplo, e já te vou mostrar uma diferença aqui nesta senhora, que poderia seres tu, mas para vocês verem que não necessariamente o preto, mas ela está a vestir algo que facilmente eu vejo as mulheres mais fortes a fazê-lo. E também uma das consequências é sentir-te desconfortável ao ver as fotos e a tirar fotos. Há mulheres que deixam de querer participar nas fotos. Ficam no momento de tirar fotos de família ou aparecer, às vezes escondem-se ou só se vê a cabeça lá ao fundo ou ficam ali meio cortadas. Não são pessoas que gostam de se expor. Depois fica-se com a ideia do: ela é tímida, ela não gosta cá de estar a gabar nem a valorizar". Não, não, é mesmo a maioria das vezes por insegurança. E se é isto que se passa contigo, comenta aí, se tu também te sentes assim. Aqui temos um antes e depois, por exemplo, eu aqui tirando alguma mudando aqui o visual da pessoa, a mesma pessoa, o corpo não altera e não parece que é muito menor a pessoa.
Isto realmente, a ilusão óptica é espetacular quando nós sabemos aplicá-la. Então, qual é a solução? Opta por cortes fluidos, claro, se for muito justo, estás a embrulhar também muito o corpo e a mostrar tudo, a revelar tudo. Não é isso que tu queres. Queres tornar justo onde pode ser, mas não marcar onde tu não queres que marque. Mas que acompanhem o corpo, criem movimento, isto é importante, cria uma fluidez e também não te sentes tão apertada, porque muitas vezes acaba por criar também desconforto. E também tragam frescura, leveza e realcem então os teus pontos fortes. E não tem de ser necessariamente preto. Estão a ver que ali o pormenor do estampado e das cores mais leves acabam por favorecer e trazer um brilho ao rosto e à cara muito melhor. Aqui o que eu aconselho é cuidado com os estampados, porque se forem estampados demasiado grandes, podem calhar em zonas do corpo que ainda vai fazer com que as pessoas olhem mais para ali e que realcem mais os volumes. O ideal é não serem muito grandes quando tu optas por estampados, estampados que não sejam abstratos. Vestidos em envelopes, túnicas estruturadas ou camisas leves, com cinto ou cortes na cintura são bons aliados. Porquê? Porque se uma pessoa não tem muita cintura, nós vamos criar esse ponto visual para parecer que é uma zona mais estreita do corpo e o nosso olho vai afunilar e dar essa falsa sensação de cintura definida. E então são esses pequenos pormenores que, mesmo não tendo o corpo que tu desejas ter, imagina que estás numa fase de até estás a trabalhar para emagrecer ou de fazer aqui algumas alterações também alimentares, por exemplo, ganhares outros tipos de hábitos mais saudáveis, mas estás em transição, tu deves usar a roupa que para ti funciona agora. Não vistas algo que não fica bem com o teu corpo à espera da tal mudança. Ou vestir peças apertadas ou peças demasiado largas, porque senão nunca vais gostar de ver o teu corpo e o processo para alcançares o resultado que desejas vai ser árduo e frustrante, porque nunca estás a gostar de te ver no processo. E se tu fores adaptando as roupas à medida que vais oscilando então gradualmente o teu peso, aí sim vais começando a gostar e às vezes não precisas chegar exatamente ao final para começares a gostar de ti muito antes, para gostar ainda mais de ti, porque eu espero que já gostes de ti. Então, o ponto 2, biquíni ou fato de banho. Por norma, as mulheres têm tendência a dizer: isto, eu estou mais gordinha e eu quero fato de banho. Mas voltamos ao mesmo, depende também dos cortes e há peças que funcionam muito bem, qualquer que seja o cuidado que tu tenhas na escolha. Mas, sobretudo, também seja confortável e acredito que se tu tens mais peso, também tens mais peito. Então, assim como a lingerie é importante ser bem escolhida, mas agora estamos no verão, vou falar da parte de outro tipo de peça, que é o biquíni e o fato de banho, mas deves ter este cuidado, se tu já tens cuidados em escolher a tua lingerie, também deves ter cuidados em escolher o sutiã, com uma boa caixa de peito, com alça um bocadinho mais larga se tiveres um peito grande, porquê? Para não te vincar, para não assar o corpo, ainda por cima, se vais ao banho, água salgada, pode ferir também o teu corpo, a tua pele, e não há necessidade disso, então também deve ser peças confortáveis. Então vamos aqui avançando. Não é o corpo que precisa de mudar, muitas vezes, claro, progressivamente podes sentir essa necessidade, mas mais do que isso, é a forma como tu valorizas o teu corpo. E pode estar muito gira e muito poderosa, não é? Com um corpinho XXL e, no entanto, não teres esse poder, esse glamour tudo num corpo M. Tem a ver realmente com aquilo que tu transmites e com o impacto que causas e com a confiança que tu tens. Porque mais do que aquilo que imaginas, a tua confiança contagia. E cai por terra, muitas vezes, até o comentário de outras pessoas. Porque como tu vendes tanta confiança, as pessoas veem que é o teu estilo, é a tua forma de ser, a tua forma de estar. Continua a reforçar, pode não ser o corpo que desejas, mas enquanto estás no processo, as pessoas vão sentir que tu te amas ao longo desse processo. Então, qual é a realidade ou o que costuma acontecer, o problema que possas sentir?
Evitas ir à praia ou usas sempre o mesmo fato de banho escuro? Lá está, voltamos àquelas cores mais sombrias para ver se disfarça alguma coisa. Com o objetivo de tentares passar despercebida. Eu já te expliquei aqui, ainda há pouquinho, que não tem a ver tanto com a cor, tem a ver com o formato e com o todo. Claro, se eu tiver uma peça que funciona muito bem contigo, mas tu não te identificas nada, tu não vais gostar, tu vais transmitir que estás incomodada. Se tu tiveres um sapato muito bonito e é um salto-agulha e tu és uma mulher que até usas sapatilha e sentes-te bem é com salto raso ou plataforma, tu vais sentir instabilidade a andar, vais andar se calhar de uma forma que não te fica nada bem, só porque aquele sapato, por exemplo, é bonito e ficava espetacular com o vestido para levares naquele casamento XPTO. Mas se não é a tua praia, se não te faz sentir confortável e até traz insegurança do ainda vou cair nisto, achas que tu vais brilhar só porque o sapato é bonito? Pelo contrário, vais se calhar quebrar todo o visual, todo o look bonito que podia estar ali no todo, para uma pessoa olhar para a forma como tu estás a andar, parece que vais cair. Então, mais importante de focares num pormenor, em algo que às vezes pode estragar todo o resto, foca-te no visual todo, porque tudo é um todo. Eu não sou só cabelo, eu não sou só maquilhagem, eu não sou só as unhas, eu não sou só o calçado, eu não sou só a roupa, eu não sou só os acessórios, os brincos. É um todo. Então o todo deve funcionar. Não sei se está a fazer sentido para ti. Erros comuns. Escolher peças só pela cor preta ou pela ideia de disfarçar. Eu olho e tu digo, isto vai disfarçar tudo. Isto vai disfarçar tudo. Em vez de começares a dizer, não, isto vai-me valorizar muita coisa. Estás a perceber a diferença? Uma, tu estás subjacente, logo queres te esconder, queres tapar, é para anular alguma coisa, é trazeres ao de cima que tu tens um problema, que está ali qualquer coisa que tu não gostas mesmo. Enquanto não mudares esse chip, vai estar sempre tudo muito mal para ti, está tudo muito negativo, está tudo, nem consegues depois, quando te olhas ao espelho, a tua preocupação é, nota-se isto, nota-se aquilo, nota-se esta cicatriz, nota-se a celulite, nota-se a barriga. E se tu começares a focar nas partes que valorizas, tu vais dizer, nem se nota isto, ou quase nem se nota aquilo. E então a forma como nós também dizemos as coisas diz muito também do que vai cá dentro e a forma como tu também transmites. Então, quais são as consequências destes problemas e da forma como tu tens estado a ter as tuas atitudes, não é? Sentes que não pertences ao ambiente descontraído do verão, parece que está toda a gente bem menos tu. A comparação aqui é muito agridoce, porque as pessoas estão muito mais expostas e tu começas a ver realmente muitas mulheres com as quais tu gostavas de trocar de papel. Só que lembra-te que aquelas mulheres também estão a mostrar o melhor que têm. A maioria está, se calhar, numa fase parecida com a tua, ou mesmo não seja de corpo, pode estar completamente desmoronada emocionalmente. E se calhar, se ela te vir feliz, até dizia assim: quem me dera ter aquela pessoa, ser como aquela pessoa está super bem disposta e não sei o quê, ou tem uma pessoa espetacular ao lado dela, tens filhos incríveis, e eu não. Cada pessoa tem os seus desafios, lembra-te disso, nós não sabemos os bastidores das outras pessoas e tu sabes os teus. Tu és a única pessoa que conhece os teus bastidores. Mas nós para fora mostramos só os nossos palcos. E quando tu te comparas, tu deves te lembrar que só estás a ver o palco da outra pessoa, aquilo que a pessoa está ali a mostrar em cena. Quando as cortinas se fecham, as coisas podem ser bem diferentes. E aqui eu quero que comeces a não comparar-te tanto, ou então a dizer, a fazer aquela coisa de eu vou gostar de chegar ali e eu gostava de ser assim como aquela pessoa, mas não com ar de punição para ti ou de uma inveja negativa. É como eu quando vejo aquelas senhoras mais velhas, assim todas a dançar, todas para a frentex, 90 anos, quando eu chegar àquela idade eu quero ser assim, meu Deus, mas sério. Porquê? Porque saboreiam a vida
E é bom isso, mesmo com os desafios todos que já tiveram, com as agruras da vida que já tiveram e viveram em tempos muito complicados para as mulheres, que não tinham voto na matéria, muitas vezes com maridos difíceis, foram habituadas a baixar e a calar a sua voz, e hoje em dia tu não precisas de calar a tua voz. E aquelas mulheres souberam dar a volta mesmo contra tudo e contra todos. E então ainda mais admiro que seja esse tipo de admiração, para nos fazer acreditar que realmente existe sempre a possibilidade de algo muito melhor, mesmo que a gente tenha um momento menos positivo. Perdes oportunidades de te divertir ao seres tu mesma e carregas a culpa no corpo. Aqui há muito essa punição, há falta de gentileza de ti para contigo, e também vais deixando de divertir, vais-te apagando, porque não estás bem contigo. E então vais perdendo muitas oportunidades de momentos de mais descontração, se calhar de entre amigos, de saída. Porquê? Porque realmente o corpo também está mais exposto e tu não te sentes com tanta confiança. Então qual é a solução? Eu tenho aqui já uma ideia de um fato de banho, por exemplo, e de uma pessoa mais fortezinha. Explorar modelagens que realcem o teu biotipo. O que é isto, o biotipo? É o teu tipo de corpo. Existem vários tipos de corpos, existem silhuetas dentro desses tipos de corpos, que são mais fáceis de nós eh, escolhermos o tipo de roupa que vamos vestir, tendo em conta essa noção da silhueta que temos, e pode ser retangular, oval, triangular, triângulo invertido. Há pessoas que conhecem muito com a ideia da pera, do ovo, da ampulheta, pronto, há nomes só o corpinho de viola, pronto. Há pessoas que dão outros nomes, mas eu, para ser mais fácil, costumo dar de figuras geométricas. Mas é importante que conheças o teu, porque o corpo que tu tens agora, atualmente, pode não ser exatamente o corpo que tinhas há uns anos atrás, há uns meses atrás, e a tua roupa continua a ser a mesma, ou seja, não alteraste o teu guarda-roupa, mesmo que o teu corpo tenha alterado, e as peças podem não estar a funcionar de exatamente da mesma maneira. E tu olhas ao espelho e dizes assim: não sei o que é que se passa, eu até gostava desta peça e agora parece que não gosto de ver com nada, parece que não tenho nada para vestir. E realmente podem não estar adaptadas agora ao teu corpo. E é isso que tu precisas também ter a consciência, porque poderias estar a valorizar melhor o teu corpo e não estás. E isso começa a criar-te um desgosto um bocadinho com a tua imagem sem necessidade. É mesmo porque não tens a consciência que a roupa já não está a funcionar da mesma maneira. Então o que é que podes fazer? Cintura, marcar a cintura em fatos de banho com recortes estratégicos. Alguns, por acaso, até brincam com o visual de um efeito de cortes, mistura de cores, para criar ali um realce, até de tornar o visual mais fino na zona da cintura. Há muitos fatos de banho de vários formatos diferentes. Biquinis com suporte adequado para o peito. Tu não tens de usar só fato de banho, eu já te vou mostrar aqui uma imagem. Não precisas só usar fato de banho por estares mais forte. Existem cortes bonitos para biquíni também. Agora, se tu própria queres te sentir mais tapada, porque estás num momento que queres resguardar mais a tua intimidade, a tua privacidade do teu corpo, isso é por outro motivo. Mas, assim como uma pessoa que não está gordinha e veste um fato de banho. Agora, se tu realmente gostas mais de fato de banho, está tudo bem. Agora, não tens de, se és uma apaixonada por biquíni, sempre usaste biquíni e agora sentes-te empurrada a vestir um fato de banho, mas também isso não te agrada, existem fatos de banho muito bonitos e biquínis muito bonitos para ti. Há detalhes verticais que tu também podes usar, porque ajudam a alongar a silhueta, e isto também acontece na roupa. E cores e estampados podem ser grandes aliados na tua autoestima, porque às vezes há a tendência a apagar as tais cores mais comuns, as neutras, aqueles lisos, e o achar que não tem graça. E se realmente és uma mulher que até gosta de coisas coloridas, divertidas, leves, e sempre foi uma paixão tua a cor,
tu também não te deves anular agora com cores mais escuras, só por causa desta mudança do corpo. Vou-te mostrar aqui umas imagens, que são os exemplos. Tenho aqui 2 biquínis, trouxe para mulheres com um corpinho mais redondinho, maior. Porquê? Porque é onde o desafio de encontrar, conjuntos, que funcionem visualmente e que te façam sentir bem e sexy, para uma pessoa que não tem estes desafios com os tamanhos. E depois também tens aqui um fato de banho que é contra aquilo que eu até estava aqui a dizer. Tem o padrão é muito feito na horizontal, tem um padrão até que às vezes pode marcar e pode trazer um chamado de atenção maior, tem ali pormenor no peito e, no entanto, também funciona. Mas depende muito da tua personalidade, da tua forma de estar e é importante que tu te sintas à vontade e confortável. E estão aqui, olha, cá aqui conjuntos bem giros e sexys, sou sincera. Mas podia ter trazido muitos mais, mas isto são só exemplos que o importante é o suporte do peito, o encaixar bem, sentir conforto e valorizar a tua cintura. Não precisas de tapar tudo, não precisas de tapar tudo. Então vamos aqui ao ponto 3. Pequenos detalhes que transformam a tua presença. Às vezes são os acessórios que dão voz ao que não consegues dizer. E pequenos detalhes fazem com que tu passes muito uma identidade e que, sem falar, as pessoas consigam perceber que tu digam assim: "Ai, ela deve ser muito divertida, olha, ela tem ar de ser extrovertida, ela tem ar de gostar de coisas, completamente alternativas. Não, ela tem ar de ser muito clássica e romântica". Os pormenores, há detalhes que tu podes usar que vão trazer ao de cima, a tua identidade e vão revelar isso. Imagina, se eu usar bandeletes ou t-shirts, muito com padrões de desenho animado, provavelmente não vão achar que eu sou sexy, romântica e que gosta de coisas muito sensuais. Pelo contrário, eu tenho ali um ar muito infantil e menineiro. Então, se eu não quero transmitir isso e uso isto, alguma coisa está errada na minha comunicação. Claro que eu estou aqui a dar um exemplo um pouco extremo, mas acontece que às vezes há fases da vida que estamos em momento de mudança. Tenho uma amiga que está no momento de mudança e que quer, por exemplo, quebrar essa ideia de muito prático, casual, hum, para dar aqui um toquezinho um pouquinho mais sofisticado, mantendo o prático, mas um bocadinho mais sedutor, sofisticado e delicado. Então, às vezes são transições que não têm de ser nada de corte muito radical, pelo contrário, até acho que a pessoa deve fazer uma transição passo a passo, para perceber se faz sentido, para fazer este autoconhecimento e limando as arestas e solidificando então essa identidade, mas há pessoas que a nível de marketing querem, despedem-se de uma maneira e vêm com um visual completamente alterado, um guarda-roupa completamente alterado e disruptivo, porque querem cortar, mas aí há uma estratégia inerente por trás. Se é uma questão pessoal, eu acho que deve ser uma coisa sólida e progressiva. Mas cada caso é um caso e só tu para sentires isso também. Então, a realidade, qual é o problema? Sentes-te sem graça e acabas a usar looks básicos de férias e sem personalidade. Como estamos num momento descontraído, em que não há aquela rigidez para o trabalho, há muita tendência de quase o desleixo, isso qualquer coisa serve e perde-se um pouco este brio. E este brio também acaba por apagar também a tua imagem. Eu trouxe aqui esta imagem desta senhora, que eu hoje também já usei num workshop que eu dei, mas para dar o exemplo das coisas que, quando é muito descontraído e pequenas diferenças aqui, podiam fazer um resultado muito bonito. E não deixar de usar t-shirt nem a calça, mas o pormenor de subir uma bainha, de colocar a t-shirt de outra maneira, colocar aqui um cinto para valorizar a cintura e alongar mais a perna, um tipo, por exemplo, de cor de sapatilha, por exemplo, podia ser uma cor ao tom da calça para alongar mais, para não quebrar ali o corte visual das cores. Os acessórios, podia ter aqui um acessório bonito, um cabelo um bocado arranjado de forma diferente.
É o que eu digo, é um todo. Tu não tens de deixar de ser prática se és prática, não tens de deixar de ser romântica se és romântica, tu não tens de deixar de ter o teu perfil reforçado em ti, mas tu, a forma como tu usas a tua roupa diz muito também de ti. Erros comuns. Achar que na praia ou nas férias não vale a pena arranjar-te, que é um pouco aquilo que eu estava a dizer, reduzindo-te ao mínimo. Então é a chinelo de enfiar no dedo, qualquer coisa serve, uma roupa pingona e parece que vou limpar a casa. Tu não deves ter menos brio, mesmo que estejas de uma forma simples. E simples não quer dizer que não estejas briosa. Simples não significa que tenhas desleixo. Simples, Sofia, não quero perder tempo. Não precisas de perder tempo, mas a forma como tu usas a roupa, eu usar uma coisa por fora ou por dentro, o trabalho é praticamente o mesmo, a roupa está ali. Eu usar uma sandália com ar de chinelo de praia é diferente de eu usar uma sandália, por exemplo, que seja em tecido. O visual das coisas faz o todo e pode estar completamente descontraída, mas glamourosa. E então, consequências quando isto acontece, quando tu tomas este tipo de atitude? Acabas por não te sentir bonita nas fotos, no espelho ou desconectado do teu próprio estilo. Quando tu vais ver as fotos, quando já existe um distanciamento visual, tu começas a olhar para ali, aquilo que parecia até agradável de fazer no eu vou ser prática, eu enfio qualquer coisa e está bom. Eu também sou assim, mas tenho algum cuidado. Mas quando tu depois vais ver, vais dizer assim: como é que eu tinha isto vestido? Porque é que eu estava assim vestida? Ai, tenho um ar, não estou, não me sinto nada bonita nestas fotos. Porquê? Porque tu já nem vais estar a olhar para o ambiente da foto, tu vais estar a ser crítica de ti passado um tempo. Porque às vezes não é logo, é quando tu vais olhar para as fotos. A sorte é que, a sorte e não sorte, que a maioria das pessoas não revela as fotografias, mas se tu fores ver no teu histórico das fotos do telemóvel, aí sim vais ver o que é que aconteceu ao longo do ano. Então, solução. Eu tenho aqui um exemplo do que eu te disse. Podemos vestir as mesmas coisas, mas há pormenores que fazem toda a diferença que tu também podes usar. Usar os acessórios leves e marcantes que criam assinatura mesmo em ambientes casuais, por exemplo, a introdução de um chapéu, uma mala, colares de materiais, por exemplo, naturais, se és uma pessoa assim que quer uma coisa mais descontraída, lenços, cintos, óculos de sol, por exemplo, assim, diferentes, um pouquinho mais alternativos, podem ser também a tua identidade, o teu cunho, a tua imagem de marca, por exemplo, seres conhecida por isso. E aqui tenho este exemplo. Podes usar uma coisa, um vestido descontraído, metes um cinto, fica logo diferente, metes um tipo de mala, fica logo diferente, metes um brinco, dá logo outro realce, mas se quiseres metes um chapéu, dá logo outro efeito. Podes brincar de várias maneiras com a mesma peça, com o mesmo look quase. E não é preciso ser muito criativa. Estão a ver? Não alterámos aqui praticamente nada, apenas introduzimos e alterámos aqui os acessórios, o chapéu, o calçado, a mala. E às vezes são pequenas coisas que até vais dizer assim: olha, eu tenho esta peça há tanto tempo, nunca usei desta maneira e até gosto. Então é começar a olhar para aquilo que tu tens com outros olhos, o que é que poderias alterar ali, ou a forma como tu usas as peças, o que é que poderia ser de diferente. Então, conclusão. O verão não é estação para te esconder. E eu acho que já te trouxe aqui várias soluções para mostrar que não precisas estar escondida embrulhada atrás da tua roupa. É o momento de celebrares o teu corpo real, o que é que tu tens agora, o que é que tu podes valorizar e como podes fazê-lo. Com peças que valorizam e detalhes também que contam quem és. Se tu não és uma mulher que gosta de chapéus, não vais usar chapéu, ou se não gostas de bonés, não vais usar bonés, ou se não gostas de salto alto, não vais usar salto alto. Mas com aquilo que tu gostas, como é que tu podes valorizar e tornar mais bonito aquilo que tu vês ao espelho para tu própria também gostares de ti, gostares mais daquilo que tu vês. Não deixes que a insegurança roube os teus dias de sol,
Quando o estilo está alinhado contigo todos os dias, são bons, portanto, chega uma altura que tu já não olhas para se é verão, se é inverno, se vais vestir mais casacos, que se vais tirar casacos. Quando tu começas a perceber quem realmente és, como funciona, o que te valoriza, quando começas a ter consciência do teu corpo, dos teus pontos fortes e daqueles que não queres trazer tanto ao de cima, começas a ter uma leveza completamente diferente e a lidar com o teu guarda-roupa de uma forma extraordinária. Tenho um convite para te fazer, estamos em momento de férias, mas este convite pode ser ao longo do ano, assim como isto que eu te trouxe hoje, este conteúdo, mas quero-te convidar a entrar no desafio de 21 dias. Se tu sentes, por exemplo, que estás num momento de transição, é bom para começares a perceber o que é que faz sentido ou não para ti. Vais fazer alguns testes para perceber qual é a tua personalidade, qual é o teu estilo que traz ao de cima. Nós, por normas, gostamos de 2 ou 3 estilos. Alguns ficam mais presentes no dia a dia, outros pontualmente é que vêm ao de cima, onde nós gostamos de realçar esses pormenores, mas ali vais ter uma noção da cor, vais ter a noção do que queres transmitir, vais ter uma noção das tuas inseguranças, dos teus sabotadores. Durante 21 dias eu vou contigo, está tudo gravado, não é? Mas eu convido-te a vir comigo, a todos os dias fazeres um exercício e vais perceber que existem muitos pontos que vão sendo tocados que podem fazer muito sentido para ti nesta fase da tua vida. Outros, se calhar, vão te surpreender, outros vais pensar que se calhar são os teus maiores desafios e vais perceber que não são aí os teus maiores desafios, e aquilo que até achavas que estava ali meio de lado, escondido e que não era muito importante, se calhar é onde tu estás a precisar de tocar, é onde está, se calhar, aquela dorzinha que te incomoda e que está a deixar-te, se calhar, com esta sensação de insegurança. Então, se quiseres transformar um pouco, se calhar, o teu visual e trazer alguma novidade e leveza ao teu guarda-roupa ainda este verão, por que não? Entrares aqui neste desafio de 21 dias, tens aqui o QR Code, mas também tens ali o link, e também tens aqui nas plataformas, tens acesso. Se tiveres alguma dúvida, também podes mandar mensagem que eu terei todo o gosto em enviar-te o link. Aqui é um exemplo do testemunho da Joana, como é que foi para ela o desafio de 21 dias, e é engraçado, a Joana pôs tudo muito em prática e surpreendeu-se muito. Descobriu uma Joana que ela própria pensava que não existia. E isso é muito interessante, porque começas a olhar para a roupa e começas a fazer escolhas com uma intenção completamente diferente do que simplesmente só comprar por comprar. A Joana, hoje em dia, ela quer ajuda para perceber quais são, por exemplo, as lojas que fazem sentido para ela ir. Porque senão gastamos imensa energia a andar de loja em loja, nas lojas onde ela ia, e que hoje em dia já não fazem sentido. E chegas ao fim, estás cansada, já não tens paciência e estás a perder a oportunidade de encontrar em 2 ou 3 lojas aquilo que faz sentido agora para ti. E eu própria adaptei isto para mim. Eu vou logo àquelas lojas que eu tenho quase a certeza para lá encontrar aquilo que eu preciso. Porquê? Porque tem a ver com o meu estilo. Eu quase não entro em lojas aí muito comuns, de que toda a gente conhece, raramente já tenho peças dessas lojas. Só quando eu não encontro é que eu abro depois então o precedente. Porquê? Porque eu já me conheço muito aquilo que eu gosto. E quando nós conhecemos, traz uma leveza completamente diferente. Então fica aqui o convite e também fica aqui o convite para deixar um comentário aqui sobre este direto, o que é que fez sentido para ti ou não, se gostaste, se não gostaste, e partilha, se fizer sentido para outra mulher também ouvir aqui este direto. Então vou parar aqui a partilha, vou olhar aqui, ai a Sandra, olá Sandra, vou remover aqui para ficar aqui em maiorzinho. Olá Sandra, ainda bem que faz sentido. A Sandra também está aqui muito presente aqui sempre nos diretos e também teve presente nos workshops, em vários workshops e em várias coisas que a Sandra tem sentido esta necessidade. E, por exemplo, como a Sandra, também pode ser o teu caso. Eu nem sempre falo aqui disto, mas eu sinto isto de várias mulheres.
se tu tens um negócio próprio, se tu estás a lançar uma marca própria, se tu és a imagem e a identidade por trás da tua marca, por exemplo, a Sandra é um desses casos, é importante tu também teres em conta essa comunicação. Porque eu, contra mim falo agora, durante algum tempo eu disse assim: não, eu quero que as pessoas vejam como eu sou. E eu não mudei isso. Eu quero que tu sintas que estás aqui atrás da câmara. Se me encontrares, eu serei exatamente igual. Isso eu penso que não vou mudar e neste momento é isso que para mim faz sentido. Eu não quero vender uma coisa que eu não faça. Mas eu queria mostrar um ar muito descontraído. E comecei a perceber que não fazia muito sentido. Porquê? Porque eu estou a dar a cara pela Sofia Coelho Designer. Não é só a Sofia Coelho. Eu sou a Sofia Coelho Designer. E eu não deixo de ser eu, mas eu tenho de vir aqui um pouquinho mais cuidada. Claro que eu não vou alterar muito aquilo que eu já faço, porque, por norma, assim eu estou aqui da forma como me visto de manhã, mas há momentos que eu tenho de alterar a minha roupa porque não estou mais adequada para estar aqui num direto. É como se eu fosse para uma reunião de trabalho ou uma entrevista de trabalho. Eu tenho que levar a sério aquilo que eu faço, não é? E tu, para estares aqui a entregar o teu tempo, tu estás a tirar, estão aqui 4 pessoas em direto. Vocês estão a dar o vosso tempo, vocês estão a deixar de estar a ver televisão, de estar se calhar neste momento a jantar, ou se calhar estão a jantar, mas estão-me aqui a escutar, para me darem atenção. Eu tenho, para além de ficar grata por ti que estás aqui neste momento em direto, há outras pessoas que vão ver em diferido e estou grata igualmente, mas tu estás a dar o teu tempo em direto para me ouvires a esta velocidade, porque depois em diferido podes acelerar aqui este processo. Eu tenho que também ter a responsabilização de dar o meu melhor aqui. Tenho de me preparar, tenho de entregar este conteúdo de valor que para mim faz sentido, tenho de estar aqui de forma a ela deu o seu tempo para estar aqui, veio a este encontro comigo, eu não vou estar aqui de qualquer maneira. E então eu tive que mudar um pouco isto dessa forma. Claro que foi fluido, mas bateu-me. E tu podes estar a fazer o mesmo erro que eu estava a fazer. Eu quero mostrar que sou descontraída, que sou assim, e está tudo bem ser, mas não estava a trazer às vezes o melhor. Às vezes cheguei a vir da praia com a roupa e estar em direto, porque para mim era importante o compromisso e mais vale feito que perfeito, mas às vezes estava meio despenteada e está tudo bem, e está tudo bem. Mas eu quis começar a pôr a fasquia um bocadinho mais alta, porque é importante também trazer esta referência que se eu estudar, muito obrigada Guida, se eu estudar para um 20, imagina que eu vou ter um teste, eu vou estudar para um 20. Eu sei que provavelmente não vou ter 20, há outras pessoas que sim, mas eu provavelmente não vou ter 20, mas se calhar vou ter um 18 ou um 17. Porque eu atirei lá para cima, sabendo que eu ia ter uma boa nota, mas não exatamente aquela, mas fico triste com 17. Não, fico muito feliz. Um 18 também não fico nada triste, fico muito feliz. Mas se eu me preparar para um 10, é suficiente. Para mim, basta isto. A possibilidade de eu ficar abaixo é grande. É ser inferior ao medíocre, à média. Então, eu vou estar a gastar o meu tempo, a gastar a minha energia a preparar isto para estar a morrer na praia, para estar aqui a entregar algo que não fosse de valor para ti. Não faz sentido. É o mesmo de alguém, por exemplo, uma cliente, vir para mim e dizer assim: olha, Sofia, eu quero fazer uma peça personalizada. Então, eu faço o esboço, tiro-lhe as medidas, reunimos, temos este trabalho todo de bastidores, ela vai pagar mais por ter este atendimento todo personalizado para ela, eu para estar com ela não vou poder estar com mais ninguém, vamos estar focadas ali. E ela diz-me assim, mas é assim, eu se calhar vou comprar ali aquele tecido, não é o melhor, mas me desenrasca. Então, todo o trabalho que vai ser feito com costureiras, vai ser feito com moldes, vai ser paga uma modelista, porque eu às vezes já não me apetece fazer os moldes, mas pronto. Mas se eu já vou delegando trabalho, que aquela pessoa depois vai ter de pagar, que está no bolo, vale a pena, tem lógica dela
estar a ganhar 100 € ou 150 € num tecido mais reles, que depois vai-se estragar e está ali uma peça que foi um investimento de uma peça única e exclusiva. Não faz sentido, eu acho que não faz sentido. E para ti, também espero que não faça sentido estares a anular-te, a ficar triste, frustrada, por uma coisa que é fácil de arranjar solução, que é as tuas decisões, a escolha que tu fazes quando vais adquirir uma peça, um acessório, uma roupa. Porque é que vais comprar por comprar? Estás a gastar o teu tempo, estás a gastar a tua energia. Ok, precisas das calças, vais comprar uma coisa que precisas, mas será que vale a pena e justifica isto tudo? Comprares umas que nada te valorizam, que não gostas, só porque é as calças que tu precisas. É que a roupa é muito mais do que roupa. Já passou o tempo em que a roupa era só para tapar o frio, tapar o corpo. A roupa é identidade, é expressão, é o teu cunho pessoal. É tu olhares para o espelho e gostares de ver aquilo que está ali refletido. Podes não estar como tu gostarias, podes não estar com nota 20, mas estás a trabalhar para isso. E começa com as tuas decisões. E então, se fizer sentido para ti, dá o passo, começa a olhar com outros olhos. Às vezes o verão traz esta lufada de leveza, este espírito de fazer acontecer, tanto que os ginásios ficam a bombar antes de ir para a praia, as pessoas querem todas no seu melhor. A passagem de ano também costuma acontecer isto, para o novo ano é que vai ser. Escolhe uma data, escolhe o teu momento. Para mim o meu momento é muito o meu aniversário. Escolhe uma data para ti que é importante e compromete contigo, não te comprometas com mais ninguém. E se sentes que há uma necessidade de uma mudança em ti, mesmo que seja pequenina, que sintas que é apenas uma pequena coisa, faz isso. Porque tu vais começar a sentir que muitas outras rodas dentadas estão dependentes desta engrenagem, deste mudar o botão e todo o resto vai sendo alterado. E vais ter uma agradável surpresa. Pergunta-me como é que eu sei. Então, faz acontecer, porque o tempo passa e não há necessidade de, se for uma questão de frustração, não há necessidade de estares a alimentar esse sentimento. E se fizer sentido, mais uma vez, convido a participar no desafio de 21 dias. 21 porquê? Porque dizem que é o momento de criar um hábito, mas aqui não é o momento de criar um hábito, foi 21 tópicos que achei importante tocar, para tu começares a perceber onde é que está a tua lacuna, onde é que tu precisas de mexer e o que precisas de valorizar mais, em que tu digas assim, isto aqui eu sou, isto eu tenho a certeza onde é que eu encaixo. E quando tu sabes isso, tudo se alinha. É tipo assim, como se um dia de nevoeiro se abrisse, já conduziste com o nevoeiro e de repente tu, não vejo nada, e de repente abre-se fogo, que não tem nada a ver, conduz muito melhor. É a mesma coisa, as coisas estão lá, elas já existem, só que ainda não estás a ver. Ainda não estás a ver. Bom, vou-me despedir com isto tudo. Já passa aqui quase uma horinha, ainda não é bem, mas tive aqui o desafio também do Instagram, que não deu para fazer aqui em direto. Se tiveres alguma questão, dúvida, se sentires a necessidade, como a maioria das mulheres tem, envia mensagem privada, terei todo o gosto em conhecer os teus desafios e poder-te ajudar aqui deste lado. Se quiseres fazê-lo de forma pública, depois coloca no post aqui deste direto e deixa lá o teu comentário para outras mulheres ficarem também com curiosidade de assistirem. Estas conversas do Bunny estão todas disponíveis nas conversas do Bunny no canal do YouTube, estão ordenadas, por isso se quiseres e fizer sentido para ti, podes ir lá, tens os títulos e se fizer sentido para ti, ouve em velocidade 1.5, por exemplo, e adquire este conteúdo porque pode fazer sentido para ti esta mensagem. Beijinhos, fiquem bem, uma boa continuação de semana e se for o caso disso, umas excelentes férias.